inclui pessoas e como Jesus trata aqueles a quem a sociedade não acolhe. No domingo passado nós falamos sobre a cura do paralítico em Cafarnaum, que é levado por 4 homens, e falamos a respeito desse milagre, a forma como Deus nos surpreende muitas vezes através disso. E hoje nós queremos usar os versículos 27 até o versículo 36, até o 38, aliás, o restante do capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Queria convidar para que nós lêssemos de forma alternada, para que os irmãos possam participar dessa leitura. Eu lerei os ímpares e vocês responderão com os pares. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. E agora nós lemos a tua palavra e pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos conceda graça para entendê-la, para compreendê-la, mas muito mais do que apenas o entendimento. Nós queremos viver a tua palavra, queremos experimentar do poder da tua palavra, para que a tua graça seja manifesta na nossa vida e através de nós. Abra o nosso coração e coloca no nosso coração as palavras de vida eterna, no nome de Jesus. Amém. Queridos, C.S. Lewis, de quem eu tenho falado bastante aqui, ou citado muitas vezes, ele diz que ele chegou num determinado dia, ele é inglês, e ele trabalhou como professor de literatura nas universidades de Oxford e Cambridge. E ele diz, depois da sua conversão, ele chega numa reunião da sua igreja, que era a igreja anglicana, e ele presencia uma grande discussão entre as pessoas presentes ali. E ele vira e ele faz a pergunta: por que vocês estão discutindo de forma tão acalorada? Qual a razão? E o motivo, a razão daquela discussão, é que eles estavam querendo descobrir qual era o único diferencial, ou se havia algum diferencial entre o cristianismo e as demais religiões que nós temos conhecidos aí pelo mundo. E as pessoas estavam ali discutindo a esse respeito. C.S. Lewis pensa um pouco e ele faz uma afirmação semelhante a essa.
o único diferencial, ou o maior diferencial, entre o cristianismo e todas as demais religiões do mundo, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Porque em todos os outros sistemas religiosos, se parte de alguma coisa que eu faço para merecer alguma coisa da parte de Deus, como que conquistando o direito de receber alguma coisa de Deus. O cristianismo começa exatamente o inverso. Começa daquilo que Deus fez, da afirmação que o amor de Deus é incondicional e que não há absolutamente nada que nós façamos para que Deus nos ame mais ou para que Deus deixe de nos amar. A graça de Deus é o grande diferencial. E nós encontramos aqui esse texto. Levi é chamado para ser discípulo de Jesus. Diz o versículo 27 e o versículo 28 de que Jesus saiu, ele viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, publicano, cobrador de impostos. E quando Jesus olha para aquele homem, o convida e diz: venha comigo. Levi levanta e vai e segue a Jesus. Logo depois daquela experiência em Cafarnaum, e esse acontecimento acontece também em Cafarnaum, toda aquela movimentação, toda aquela agitação por causa da cura do paralítico, Levi ouve esta convocação e caminha com Jesus, e diz que deixa tudo e segue a Jesus. Levi é Mateus. Aqui no livro de Lucas, Mateus é tratado como Levi, nos demais evangelhos é Mateus, como nós mais conhecemos. Um cobrador de impostos era um homem extremamente odiado em Israel, extremamente odiado. Era talvez um dos homens mais odiados naquele lugar, não apenas Levi ou Mateus, mas todos os demais publicanos, cobradores de impostos. Mas aquele homem recebe um convite de Jesus: me segue. Ele levanta imediatamente e seguiu a Jesus. Versículo 29 e 30, nós encontramos aqui uma outra cena interessante, que envolve Jesus e Levi. Diz que depois de Jesus ouvir esse convite, aliás, Levi ouvir o convite de Jesus, agora Levi faz um convite para Jesus. Aquele convite é tão especial para Levi que Levi leva Jesus para sua casa. E é interessante de que observarmos que Levi era um homem influente, um homem que tinha um grupo de amizade razoável, porque o texto nos dá a entender que havia muita gente na casa de Levi. Não sabemos se todos foram convidados ou se alguns entraram ali de penetra, estavam seguindo a Jesus. Jesus entrou na casa de Levi, tinha uma festa, aqueles homens entram juntos. Mas é interessante observar, queridos, que há uma certa identificação e uma murmuração a respeito daqueles homens que estão ali na casa de Levi com Jesus. E começa a haver uma certa murmuração dizendo: eu não sei, esse homem tem alguma coisa errada com ele, porque ele come com pecadores, ele come com publicanos. Quem é esse homem que ensina tantas coisas boas, mas se reúne com aqueles que não prestam, com aquelas pessoas que têm má fama na sociedade? Quem é esse homem? E começam então a questionar a autoridade de Jesus em ensinar e a própria moral de Jesus. Jesus percebe essa situação nos versículos 31 e 32, mas é interessante, queridos, que aqui Levi, ele tem uma profunda transformação na sua vida. Ele tem uma mudança radical na sua vida. Ele deixa de ser publicano para ser discípulo de Jesus. Ele abre mão da riqueza
para não ganhar mais dinheiro no seu próprio trabalho. Ele tinha estabilidade, agora ele vive de forma instável, sem saber o que lhe vai acontecer, para onde ele vai. Não tem endereço fixo mais. Mas apesar de tudo isso, ele vê ali uma razão e um motivo para festejar, para celebrar. E aí ele não está preocupado com quem entra na sua casa. Ele não rejeita as pessoas que estão ali, e muito menos Jesus. E é isso que nós vemos nos versículos 31 e 32. Diz que Jesus, então, escutando a crítica que faziam a ele, tendo conhecimento dos questionamentos que eram levantados contra ele, Jesus faz uma pergunta para os homens: quem é que precisa de médico? Quem precisa de médico? Quem está sadio ou quem está doente? Quem precisa de médico? Naturalmente, a resposta é óbvia. A resposta não exige nenhuma dificuldade para ser respondida. E quando Jesus faz essa pergunta, ele diz: sim, também eu. Eu vim não para os sadios, eu vim para os doentes. Mas Jesus aqui, queridos, ele não fala de uma enfermidade do corpo, ainda que Jesus curasse os enfermos, os paralíticos, os cegos, os mudos. Mas Jesus fala a respeito dos pecadores. Eu não vim para os santos, eu não vim para aqueles que se julgam justos, versículo 32, mas eu vim para os pecadores, para que eles se arrependam. É interessante que muitas vezes nós perdemos esse senso de missão de Jesus. Por que Jesus veio? Para quem Jesus veio? E Jesus responde: eu vim para os pecadores, para que eles se arrependam. Pensamos, queridos, na missão de Jesus, no objeto do trabalho de Jesus e da obra de Jesus no nosso meio. Jesus, se o médico existe para curar as enfermidades dos doentes, Jesus veio para curar e para tirar o pecado dos pecadores. E como é que ele faz isso? E basicamente Jesus faz isso em duas ações. Há algumas outras coisas que poderiam ser ditas, mas eu quero resumir a duas. A primeira delas: Jesus faz isso através da sua obra substitutiva, que na teologia nós chamamos de vicário, sacrifício vicário de Jesus. Jesus substituiu os pecadores na culpa e na pena que eles deveriam receber sobre si. Jesus foi à cruz por quê? Não porque ele era pecador, mas porque ele nos substituiu na cruz. Jesus, o único sem pecado, morreu por aqueles que estavam cheios de pecado. Então essa obra, essa ação de Jesus, esse cumprimento de Jesus, de eu vim para os pecadores, ela acontece em primeiro lugar na substituição. Jesus nos substitui na pena que nós precisamos pagar diante dos homens e diante de Deus. Isso é a salvação oferecida gratuitamente por Jesus a cada um de nós. Mas mais do que isso, Jesus não apenas pagou o preço da nossa pena, mas no final, ele nos declarou justos diante de Deus. Ele nos declarou justos diante de Deus. Aquele que não tinha pecado, aquele que não cometera nenhuma injustiça, aquele que não devia nada, assume sobre si todas as nossas dívidas, todas as nossas culpas, chega diante de Deus, diante do Pai, o grande juiz, e diz: a culpa é minha. Eu pago pela culpa e eu justifico aqueles por quem eu vim. Eles estão justificados. Eles não são justos no sentido de que deixaram de errar ou de pecar,
mas são declarados justos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu vim para os pecadores, e eu paguei o preço de cuidar dos pecadores. Eu paguei o preço de tal forma que agora posso dizer que essas pessoas pelas quais eu morri, pelas quais eu paguei o preço da culpa, elas estão justificadas. E essa justificação pela fé, queridos, é a base pela qual nós somos aceitos diante de Deus. Nós não somos aceitos por Deus porque nós somos bonzinhos. Nós não somos aceitos por Deus porque nesta semana nós fizemos muitas boas obras. Nós não somos aceitos por Deus porque hoje, domingo, nossa, eu vim à igreja e estou aqui adorando, cultuando com toda a sinceridade do meu coração. Nós não somos aceitos por Deus por essas qualidades ou virtudes pessoais que muitos de nós possuímos, ou todos nós possuímos muitas virtudes. Nenhuma delas seriam capazes ou seriam suficientes para chegarmos diante de Deus e diz: Deus, o Senhor está aqui diante de um sujeito que é bom pra caramba. O Senhor nunca viu alguém tão bom como eu. Por melhores que sejamos, por mais virtudes morais e pessoais que tenhamos, precisamos ter essa consciência, queridos. Não há nenhuma virtude pessoal suficiente para podermos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou o cara. Mas se podemos estar diante da presença de Deus, é porque uma vez, e de uma vez por todas e para sempre, o Senhor Jesus se ofereceu, tomou a nossa frente e disse: está vendo Jonatas? Deixa ele ali, eu pago no lugar dele. E eu o justifico, receba-o como filho. Pode aceitá-lo por causa da minha justiça, que é aplicada a ele nesse momento. E aí, queridos, começam alguns questionamentos. Eu acho interessante que no versículo 33, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus mudam de assunto. Se primeiro eles perguntam dizendo: o Senhor come com publicanos e pecadores, usando um termo bem popular aqui, para entendermos o que isso pode significar, aqueles homens estavam questionando e dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor assenta, o Senhor come com quem não presta, com quem não vai à igreja, com quem dá calote, com quem é malandro, com prostitutas, com assassino, com gente que engana todo mundo. Só que agora, se eles têm um alvo e chamam a atenção sobre aqueles que não fazem parte desse vínculo de relacionamento com Jesus, agora eles mudam a tática. Agora eles olham para quem, e eu vou usar novamente aqui uma figura que pode simplificar as coisas. Eles olham agora para os crentes. Eles olham agora para os discípulos de Jesus e começam a fazer acusação sobre os discípulos de Jesus. Ora, quem de nós já não ouviu aqui, em alguma situação, algum testemunho de decepção com alguém que é crente? Eu não vou nem pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque vai ficar feio. Mas quantos aqui já se decepcionaram com pastor, presbítero, diácono, membro da igreja, cantor do coral, gente do grupo do louvor, gente que, nossa, fulano é a pessoa mais crente que eu conheço, e de repente se decepciona com ela. E eles questionam Jesus a respeito dos seus discípulos. E eles iram para Jesus e diz: Jesus,
os discípulos de João Batista. E os discípulos dos fariseus, que era a denominação mais radical, legalista, conservadora de Israel, eles disseram para Jesus, eles jejuavam e oravam. Mas Jesus, me desculpa, mas o Senhor e os seus discípulos gostam é de festa. Vivem aí comendo e bebendo. Olha o que vocês estão fazendo aqui. Depois de tanta coisa maravilhosa, ao invés de irem orar e jejuar, vocês vêm para a festa. Vivem comendo e bebendo. A acusação agora volta-se para dentro da igreja. Se Jesus, em primeiro lugar, ele é questionado sobre o relacionamento com os de fora, agora Jesus é questionado a respeito dos de dentro. E eles questionam Jesus a respeito de atitudes ou disciplinas espirituais, jejum e oração. Gente que jejuava, gente que orava. Os discípulos de João Batista, eles oram em jejum. Olha, Jesus, que exemplo bonito. Olha que legal. Mas o Senhor e os seus discípulos não. Versículos 34 e 35, Jesus começa a responder a esse questionamento daqueles homens. E a resposta de Jesus é que, numa festa de casamento, enquanto o noivo estiver presente na festa do casamento, não pode faltar comida e nem bebida. Não pode deixar de servir os convidados. Imagine você numa festa de casamento, aquele casamento, aquela festa, e vai todo mundo animado, empolgados, dizendo, poxa, hoje é a festa. E você chega lá, aquela ornamentação maravilhosa, aquelas mesas maravilhosas, e você diz, poxa, o regime de 6 meses vai embora tudo hoje. Só que no meio da festa, o noivo levanta e diz, gente, vocês estão comendo demais, acabou. Acabou. Essa comida toda eu vou levar para minha casa. Vocês não vão comer mais nada aqui, vocês vieram aqui para comer de graça, chega. O que Jesus disse é, ninguém faz isso. Numa festa de casamento, enquanto o noivo está, ou seja, a festa não acabou, todo mundo come e bebe. Todo mundo está ali para festejar, para alegrar. E Jesus aqui diz, eu sou o noivo. Eu sou o noivo. E enquanto eu estiver no meio de vocês, é tempo de festa, é tempo de celebração, é tempo de comer e de beber. Mas ele faz um alerta, mas quando o noivo não estiver mais presente, aí vai ser tempo de parar de comer. Aí vai ser tempo de jejuar. Jesus estava respondendo àqueles homens, queridos, a respeito da necessidade de conhecermos tempos, épocas, necessidades e privilégios que nós temos por causa da nossa vida com o Senhor Jesus. E ele fala, Jesus não deixa de falar a respeito da necessidade e da importância da oração e do jejum. Mas ele responde àqueles fariseus de que ele estava no meio dos discípulos e aquele era tempo de festa. Era tempo de festa. E por fim, queridos, no versículo 36 a 39, Jesus continua a sua resposta. E ele vai trabalhar aqui em dois exemplos. Ele fala sobre uma roupa rasgada que precisa ser remendada. E ele fala sobre vinho novo em odres novos ou velhos. O odre, para vocês entenderem, era um tipo de um cantil. Não sei se cantil seria a melhor a alternativa, mas era como se fosse uma bolsa, uma garrafa de Coca-Cola, vamos dizer aí de uns 3 litros mais ou menos, feita de couro de carneiro.
E esse couro de carneiro, ele era preparado, naturalmente, que limpo tudo, e ele recebia o vinho, já que naquela época não tinha garrafa como a nós temos hoje, não tinha nem garrafa de vidro naquele tempo, ou era cerâmica, os potes feitos de cerâmica, ou então odre, ou alguma outra forma de guardar líquidos. Mas eles usavam, especialmente para poderem andar com coisas líquidas, especialmente o vinho, eles usavam essa vasilha feita de couro de carneiro. E esse vinho era guardado ali, às vezes, por muito tempo. E por causa da fermentação, aquele couro tomava uma certa forma e tinha uma certa resistência. Mas aquela vasilha, ela não poderia ser reaproveitada com um novo vinho. Depois de esvaziado, aquilo ali era inútil para usar como um lugar que pudesse guardar vinho. Mas muito mais do que essa explicação, queridos, o que Jesus está querendo dizer para eles é que eles precisavam estar preparados para um tempo novo, um tempo de mudança, por causa daquilo que Jesus estava fazendo. Basicamente, por causa do amor de Deus e da graça de Deus. Eles precisavam estar preparados para esses elementos, para essas novidades que vinham por causa da vida de Jesus. Transformações pessoais na alma das pessoas, e que elas precisavam não apenas fazer remendo, porque remendo não consertava a roupa. Na verdade, o remendo novo na roupa velha fazia com que aquele rasgado na roupa muitas vezes aumentasse muito mais, ou alguma coisa que não combinasse, mas o remendo nunca era sinal de alguma coisa nova. O vinho novo não poderia ser colocado em vasilhas velhas. Vinho novo precisa ser colocado em gente nova. Palavra nova, Novo Testamento, nova aliança de Deus. O Deus da graça que se manifesta através de Jesus tem que achar lugar em corações novos, transformados, por causa da palavra do Senhor. E Jesus termina aqui essa palavra, esse enfrentamento com aqueles homens. E aí, me chama a atenção algumas coisas em toda essa história. Além daquilo que eu já disse, quando eu olho para Levi, me chama a atenção 3 lições. 3 coisas que me chamam a atenção e gostaria que nós pensássemos nessas lições, nessas aplicações, como alguma coisa para a gente levar para a nossa casa, para a nossa semana. Primeira delas é a importância de sermos sensíveis ao chamado de Jesus e à obediência sem muito questionamento. Eu acho interessante que, apesar, já falamos a respeito de quem era Levi, a sua estabilidade, a sua posição social, a sua riqueza, mas quando Jesus chega para aquele homem e diz: Levi, venha comigo. Eu acho interessante que Levi não levanta e diz: mas para onde? O senhor não está vendo quem eu sou? O senhor não está vendo quanto eu ganho? Para fazer o quê? O que eu ganho em troca? Levi não questiona. Ele ouve e, tocado pelo poder da palavra de Deus, diz a palavra, ele levantou e seguiu. Ele levantou e seguiu. Eu penso que muitas vezes nós erramos e muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus, porque nós ouvimos a voz de Deus falando no nosso coração, conhecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada, mas em determinadas situações a gente diz: Deus, será que tem que ser assim mesmo? É isso? Será que não tem um outro jeito de pensar nisso que o Senhor está dizendo? Eu tenho que pagar esse preço. Deus, olha, só me desculpa, mas desse jeito eu não concordo. Eu acho que assim é melhor.
E eu fico pensando que muitas vezes, queridos, nós não questionamos a palavra de Deus. Com Levi eu aprendo que nós devemos ser sensíveis, atentos à voz do Senhor e prontos para a obediência. Uma outra coisa que eu escuto e que eu vejo aqui nessa história de Levi, queridos, é que, usando o termo popular que nós usamos hoje, virar crente é motivo de festa. Andar com Jesus, conhecer Jesus, obedecer Jesus, é motivo de festa e de celebração. Eu me lembro, logo no começo do meu ministério, do meu pastorado, uma jovem na igreja na primeira igreja que eu pastoreei, ela virou para mim numa conversa dizendo: pastor, olha, deixa-me dizer uma coisa para o senhor. Sabe qual que é a coisa que mais me entristece, que me deixa mais triste? E não, o que é? Ser crente. Por quê? E ela começou a apontar algumas coisas para mim que justificavam para ela esse sentimento de tristeza de ser crente em Cristo Jesus. E a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, é que ela ainda não tinha entendido a mensagem do Evangelho. Ainda não conhecia Jesus de verdade. Porque Levi, quando ele escuta, quando ele conhece Jesus, ouve a sua voz e obedece, ele diz: Jesus, mas tudo bem, mas vamos fazer uma festa, fazer um churrasco lá em casa. Naquela época não era churrasco, mas se fosse hoje, a gente fazia um churrasco e telefonava para os nossos amigos mais próximos, dizendo: olha, vem para cá que tem um negócio legal que aconteceu comigo e tem um churrascão hoje para comemorar. Festa. Seguir a Jesus, andar com Jesus, deve produzir no nosso coração alegria. Alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E com Levi não é o único. Lembram do carcereiro lá de Filipos, quando a prisão cai, de madrugada, meia-noite, a cadeia é destruída por um terremoto. Paulo anuncia para aquele carcereiro o Evangelho de Jesus: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Depois que ele ouve aquela mensagem, ele leva Paulo para sua casa e diz: faz uma festa de madrugada. Não dá para esperar o dia seguinte. A alegria é tão grande que tem que celebrar. E eu fico pensando, queridos, que aqueles homens não entendem a alegria de Levi. Como tem muita gente que acha que ser crente tem que ter cara de triste, jeito triste, não pode festejar e não pode celebrar. E eu vejo que a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. Agora há uma outra coisa aqui na vida de Levi que eu acho muito rico e que é um grande desafio para nós. Aquele homem que conhece Jesus, que ouve a mensagem de Jesus, ele não deseja ir para o céu sozinho. Ele não quer ir sozinho para o céu. Ele quer levar muita gente. Gente conhecida e gente desconhecida. Gente boa e gente não tão boa como ele. Ele quer fazer propaganda de Jesus. Ele leva Jesus para sua casa e diz: é esse o homem, é esse. Ele não quer ir sozinho para o céu. Ele abre a sua casa. Ele abre a sua casa e diz: olha, venham para cá, venham para cá. E queridos, uma das grandes características da igreja do Senhor Jesus é que a igreja do Senhor Jesus abre a sua casa para anunciar a palavra de Deus. Desde Jesus, nos evangelhos, aí a gente entra no livro de Atos, a igreja reunida nas casas dos crentes, para que Jesus fosse proclamada, para que a alegria do Evangelho fosse vivida no contexto da casa. E para isso, queridos, apenas um detalhezinho que faz muito sentido, é falar a respeito das nossas células.
A célula dos jovens, que normalmente acontece na casa da Manu, mas também em outras casas. E a outra célula, nós temos apenas 2 células funcionando, que nessa próxima quarta vai ser na casa do João Walter e da Rosana. Casas que se abrem para proclamar, para festejar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Agora, com Jesus, em relação a Jesus, o que é que nós olhamos para Jesus? Primeiro, em relação ao chamado de Levi, Jesus sabia quem ele estava chamando. Jesus sabia quem era Levi. Não era pecador demais para não ser chamado. Não era mau demais para não ser transformado. Não era desobediente demais para não atender à voz do Senhor Jesus. Ele sabe quem nós somos. E aquele que ele chama, certamente Deus tem grandes planos para eles. E aí, queridos, se nós ouvirmos a voz do Senhor Jesus nos chamando, temos que fazer como Levi, levantar e seguir ao Senhor Jesus. Em relação àqueles pecadores e publicanos, gente dentro do contexto dos discípulos de João e dos fariseus, gente que não prestava, gente de má fama, gente que, olha, não anda com fulano não, porque não vai pegar bem. Ó, viram você com Beltrano, estão falando de você aí, ó, cuidado. Jesus vira para aqueles homens e diz, são vocês que precisam de mim. Eu vim para os que são pecadores, assim como o doente vai atrás do médico, os pecadores precisam da minha ação. Joel capítulo 2, versículos 13 e 14, nós vemos ali uma descrição do Deus exagerado em amar. E ele diz, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que não envia a desgraça, mas envia a graça. Um Deus que manifesta amor em abundância. Em relação, queridos, ao remendo e ao vinho, precisamos estar preparados para as novidades de Deus, as coisas novas que Deus faz. Às vezes fica fácil para nós, queridos, olhar para esses fariseus, para esses discípulos de João e dizer, gente, como esses homens eram tapados. Como esses homens podiam não acreditar em Jesus, não confiar em Jesus. Mas isso é fácil para nós hoje, queridos. Se aqueles homens tinham algumas dificuldades diante de Jesus, nós temos outras. E muitas vezes nós não estamos preparados para sermos surpreendidos pelo Senhor. Deus pode fazer alguma coisa que de repente seja completamente nova no nosso meio, e aí a gente para e pergunta, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É de Deus, vem de Deus, e naturalmente que nós precisamos até perguntar, mas nós não podemos ser duros diante da obra de Deus na nossa vida. Especialmente, queridos, nós somos convidados a sermos vinho novo. Vinho novo que é derramado sobre ou colocado em odres novos, coração novo, transformado. Ezequiel capítulo 36, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar no lugar um coração de carne, um coração que é sensível ao mover do Espírito de Deus. Em relação ao jejum, é interessante nós pensarmos aqui na questão do jejum, que os discípulos perguntam, todo mundo, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam, e vocês? Ficam aí de festa em festa, comendo e bebendo? É importante lembrar, queridos, que tem muita gente que incomoda com a alegria dos outros. Muita gente que fica incomodado com o sucesso dos outros, com a prosperidade dos outros. E muita gente também fica incomodada com os resultados e as bênçãos de Deus na vida de outros. A alegria era
um incômodo para muita gente. Ele diz: tem que jejuar, tem que ter cara de triste, tem que ter cara de gente compenetrada, sofrendo por causa de Deus. E o jejum, queridos, é recomendado por Jesus, mas não com a intenção para que as pessoas saibam que nós estamos jejuando, para que isso não seja instrumento para impressionar as pessoas, mas que seja tão somente uma atitude para nos colocarmos diante da presença do Senhor com sinceridade de coração. Jesus nos recomenda observar essa disciplina do jejum, mas ele diz que absolutamente nada deve tirar a alegria do nosso coração em conhecê-lo. Sigam aí à frente no Evangelho de Lucas, queridos, capítulo 15. 10 capítulos aí à frente. Nós temos aqui 3 parábolas em Lucas 15. Mas o versículo 1 e o versículo 2, alguma coisa extremamente semelhante a essa parte final de Lucas 5. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O mesmo público daquela festa lá na casa de Levi. Os publicanos e os pecadores tiveram a oportunidade de festejar lá com Levi, estavam diante de Jesus, mas agora não tem festa, mas lá estão eles para ouvir Jesus. E murmuravam, mais uma vez, reclamavam, os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha lá, não adiantou nada a gente criticá-lo lá um tempo atrás, lá em Cafarnaum, lá na casa de Levi. Ele continua fazendo a mesma coisa, continua comendo e bebendo com gente que não presta. E queridos, como Jesus gosta de gente rejeitada pelos outros. Como Jesus ama as pessoas que não são aceitas por um determinado grupo. E aí Jesus ele conta 3 parábolas. A primeira delas, versículo 3, é a parábola da ovelha perdida. Ele diz que tinha um fazendeiro que tinha 100 ovelhas. E no final do dia, quando ele levou todas as ovelhas para o curral, e quando a gente pensa no curral, a gente pensa no curral das fazendas de hoje, mas naquele tempo era muito mais cavernas feitas para guardar as ovelhas, especialmente por causa do frio no inverno. Ele diz que ele contou as ovelhas e faltava uma. Diz que ele deixou as 99 seguras e foi atrás da uma que faltava. E ele encontrou. E quando ele encontrou o versículo 7, ele diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Vai ter muito mais festa no céu quando publicanos e pecadores se convertem, do que aqueles que já foram alcançados e que estão reunidos, às vezes até na igreja, um lugar seguro, a caverna de Deus, para que a gente se sinta acolhidos, seguros, bem guardados. Diz: mas se houver um, vai ter festa no céu. No versículo 10 nós temos a segunda parábola, que é a parábola da moeda perdida, a dracma, pequena moedinha. Diz que uma viúva perdeu uma moeda. E é interessante que ela procura, pede ajuda para a vizinha, dizendo: olha, perdi a minha moeda, me ajuda. E aí quando encontra, ele diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Alegre-se comigo, alegre-se comigo. E novamente Jesus diz: e eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que é encontrado, que se arrepende. E aí depois vem a parábola
escrita aqui como parábola do filho pródigo. Eu prefiro dizer do filho perdido. Do filho que estava dentro de casa, na verdade, os filhos. O filho estava dentro de casa, fala para o pai que não vale a pena, que a casa do pai é muito ruim, que a casa do pai não tem graça, que bom é do lado de fora. Ele diz, olha, cansei dessa mesmice, dessa coisa chata da casa do pai. Todo dia isso, todo dia aquilo, eu quero ir embora, me dá o dinheiro que é meu, eu quero vazar. E o pai, certamente a contragosto, diz, tá bom, providencia, dá o que era do direito dele, e ele vai embora. Perde tudo, deseja, chega ao ponto de ter o desejo de comer comida de porco. Porco hoje muito bem tratado. Ração de porco hoje, lá na igreja de Patos, eu tinha um rapaz que vive produzindo rações suínas da melhor qualidade. Ele viaja o Brasil todo e até fora do Brasil para dar a melhor ração para porco. E tem ganhado um bom dinheiro com isso. Só que quando eu era criança, comida de porco não era ração, era lavagem, era resto de comida que ia ajuntando, virava, amontava tudo aquilo, e aí aquilo ali era colocado ali, e se quiser, comia. E diz que aquele homem deseja, mas nem isso ele tinha. Aí diz que ele cai em si e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá que é bom, e eu não sabia. Lá eu era feliz e não sabia, mas eu vou voltar. E o melhor de tudo, queridos, é que quando ele volta, o pai o recebe com os braços abertos, dá um beijo no filho, coloca anel no dedo, porque ele não tinha mais o anel de filho, já tinha perdido. Volta descalço, nem calçado aquele menino tem mais. O pai diz, tragam a sandália. Sandália era coisa de luxo naquele tempo. E mais do que isso, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E é interessante que o filho que não tinha ido embora, mas que estava lá, em tese o filho bonzinho, quando ouve o barulho da festa, pergunta para o empregado, o que está acontecendo lá em casa? Ninguém me avisou de festa. Ele vira e diz, seu irmão aquele voltou. O quê? E seu pai fez uma festa. E sabe aquele garrotinho, aquele boizinho que está engordando, mandou matar, já foi. Churrasco hoje. O quê? Churrasco por causa daquele ordinário do meu irmão, que gastou tudo, que diminuiu a minha herança, porque teve que dividir antes do tempo? Ah, não é possível. Aquele filho estava tão perdido quanto o mais novo, ainda que dentro da casa do pai, mas não experimentava a alegria da casa do pai. E o pai vira para ele e diz, olha, nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esse pai, queridos, nas palavras de Jesus, é exatamente o Deus da graça. O Deus que resolve nos amar. O Deus que diz, eu amo você apesar de, eu amo você. Porque não há em nós qualquer mérito suficiente para dizermos, eu estou melhor do que os outros. Eu mereço mais do que fulano, do que Beltrano. Olha, porque eu sempre andei na linha. Eu nunca fiz nada de errado. De vez em quando eu encontro algumas pessoas que dizem, pastor, especialmente eu nasci na igreja, cresci na igreja, estou na igreja até hoje, né? E usando um discurso que a gente escuta muito, nunca fumei, nunca fiz bagunça além do que devia, nunca um monte de coisa. Mas o Evangelho, queridos, é para aqueles que se acham bons e para aqueles que a gente julga que não são bons. Para quem merece
e para quem não merece. A graça do Senhor alcança a todos, alcançou a mim, alcançou você. E o que nós aprendemos, queridos, é que quando nós somos alcançados por essa graça maravilhosa, nós temos que celebrar. Porque a palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus de maneira alguma será infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Eu queria convidar os queridos para a gente ficar em pé e cantar o hino 32, é um hino que eu gosto muito. O Deus que é fiel. Cantar a fidelidade de Deus. Celebrar essa fidelidade, porque nós podemos crer nessa palavra do Senhor. Eu vim para os pecadores. Assim como os médicos vêm para cuidar e para abençoar os doentes. Eu vim por causa daqueles que precisam de mim. E eu e você precisamos do Senhor. E há muita gente que carece da graça do Senhor. E nós precisamos, assim como Levi, levar essa palavra, levar essa mensagem àqueles que de fato necessitam ouvir da palavra da graça, de que Deus nos ama incondicionalmente, apesar de sermos quem somos. E essa palavra é palavra de salvação. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, som, lua, estrelas brilhando no céu. Se na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. E no ABC nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel
Vamos orar, queridos. A minha oração é que Deus traga encorajamento, coragem a você, para que você experimente da alegria do Senhor, da graça do Senhor continuamente. E viva firmado nessa fidelidade de Deus. Apesar de nós, Deus permanecerá sempre fiel àquilo que Ele é e àquilo que Ele nos prometeu. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos porque podemos estar reunidos na Tua presença, prestar ao Senhor esse culto, e a nossa oração é que de fato o Senhor tenha se alegrado conosco, com tudo que fizemos, com tudo que oferecemos ao Senhor, apesar das nossas limitações e da simplicidade do nosso culto. Ó Deus, que o Teu nome tenha sido exaltado e glorificado nesse lugar, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nós e através de nós nesta nova semana. E glorificado, ó Deus, através dessa experiência do Senhor, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é o Deus cheio de graça e de misericórdia, que importa com pecadores e publicanos, gente de má fama, gente como eu e gente como qualquer um de nós, que carecemos da Tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque na eternidade o Senhor olhou para nós e resolveu nos amar. O Senhor resolveu manifestar a Tua graça sobre nós, enviando o Teu Filho Jesus, para ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. E nós te engrandecemos o nome por isso, e queremos, ó Deus, que a cada dia, a cada instante da nossa vida, a Tua graça e a Tua fidelidade se manifeste em nós e através de nós. Quero pedir, ó Deus, em favor do Teu povo aqui reunido. Ó Deus, o Senhor conhece cada um dos amados, sabe quais são as suas lutas, quais são as preocupações, as tribulações, e pedimos, ó Deus, a Tua visitação sobre o Teu povo, enchendo o coração do Teu povo com a alegria que só o Senhor pode conceder. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão assistindo o culto, ainda que distantes, que estão conectados na nossa rede da internet. Ó Deus, que a graça, que o amor, que a fidelidade do Senhor alcance-os onde eles estão, no nome de Jesus. E que nós sejamos sustentados por Tua graça e por Teu amor. E que esse amor do Pai, que essa graça salvadora e redentora do Filho, o consolo, a direção do Espírito Santo, repouse sobre você, repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, queridos, por favor.
Amém. Queridos, apenas algumas coisas que nós queremos lembrar aos amados. Mais uma vez, a nossa palavra de gratidão àqueles que estão conosco, que nos visitam, que Deus possa abençoá-lo grandemente, e o nosso convite para que estejam conosco outras vezes. Quarta-feira, apenas lembrando, nós temos as nossas células jovens lá na sua casa, Manu, lá no Vardela. Tá joia. Então aí mudança de endereço. E a outra célula dirigida pelo Pedrinho na casa do João Walter e Rosana, certo? Quarta-feira. Ontem nós tivemos a primeira reunião de oração, sábado de manhã, às 7 horas, presbíteros e diáconos. E eu gostaria de fazer uma coisa aqui. Nós teremos de novo no próximo sábado, não vai ser todo sábado, mas nós vamos ter no próximo sábado, reunião de oração dos presbíteros, dos diáconos, mas eu gostaria de convidar os homens da igreja, uma reunião para os homens, ao invés de ser só para os presbíteros e diáconos, eu gostaria de convidar os homens para virem aqui sábado que vem, para essa reunião de oração. E uma coisa boa, terminou a reunião de oração, nós fomos ali para a Flor do Lajeado, e fomos ali tomar um belo café da manhã, e rimos bastante. Foi um tempo muito legal, divertido, e o nosso convite para que outros estejam conosco, e certamente nós vamos fazer um programinha depois aí da nossa reunião de oração. Então traz aí uns R$10, uns R$15 para o cafezinho da manhã, tá certo? Essa semana, queridos, eu estarei em Belo Horizonte, na verdade numa cidade chamada Jaboticatubas, em Minas Gerais, né? Participando de um congresso promovido pela 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, lá do pastor Jeremias, de treinamento de liderança, pastores e líderes. Estejam orando por nós, eu, a Edileia, o Teita também estará conosco lá, para que Deus nos abençoe. E no próximo domingo, eu falo que nós teremos o privilégio, porque quem vai pregar vai ser a Edileia, né? De vez em quando eu deixo ela fazer isso, né? Não deixo muitas vezes, mas de vez em quando, porque para mim é um grande privilégio isso, poder ouvir a Edileia. No próximo domingo ela vai estar ocupando aqui para nos trazer a mensagem. Convidem outras pessoas. Quero chamar o Bruno. Cadê o Bruno Soler? Ele quer falar um pouco sobre acampamento de carnaval. Mas próximo domingo, queridos, aí nós vamos explicar direitinho. Traga R$1 para todos aqui, para as crianças. Traga R$1 separado, uma moedinha de R$1. É uma oferta especial que nós vamos tirar na semana que vem de R$1. E aí os irmãos vão saber para quê, tá certo? Vai valer a pena, não esqueça disso. Na hora que terminar, o Bruno terminar, nós encerramos e nós temos lá no fundo o nosso cafezinho. E não esqueçam dos 5 abraços, tá certo? Boa noite, irmãos. Gostaria de falar, a Federação da Mocidade de Botucatu estará organizando um acampamento na época do Carnaval do ano que vem. Esse retiro vai chamar Pelos Poderes de Cristo, Eu Tenho a Força. O tema é superação. Então nós estaremos abordando esse tema, e a ideia é que a gente possa se fortalecer o grupo de jovens para que nos próximos anos a gente possa organizar acampamentos de evangelização. Então eu gostaria de, além de falar do acampamento, pedir a ajuda de vocês de 2 maneiras. Diretamente através de patrocínios ou então ajudas com doações de alimentos, qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente.
e de uma maneira indireta, que é contar com a oração dos irmãos, para que isso ocorra de acordo com a vontade de Deus e não de homens. Essa federação nomeou uma comissão de acampamento, e aqui da igreja, tanto a Manu quanto eu, a gente faz parte dessa comissão. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos procurar. A Manu está com as fichas de inscrição desse acampamento, e eu vou pedir para vocês não demorarem para fazer essa inscrição, porque as vagas são limitadas. Existem somente 100 vagas para todo o presbitério. E depois de novembro, se a gente não alcançar as 100 vagas, a gente vai abrir para as demais igrejas ou demais pessoas que queiram participar desse acampamento também. Tá bom? O Teito acho que pode nos dar uma mão também, né, Teito? Com a ficha de inscrição. Então, qualquer irmão jovem ou adolescente aqui que quiser participar, nos procure. E as demais pessoas também, se conhecerem alguém que quer participar desse acampamento, pode nos procurar. Tá ok? Obrigado, então, pastor. Boa semana.